Nossa igreja está, desde o começo do ano, fazendo várias mensagens com o título do tema da nossa denominação, que é Modo Digno. E hoje, especificamente, eu quero também, dentro desse tema, abrir mais uma janela e trabalharmos como viver de modo digno na família. Viver de modo digno na família. Eu queria que você abrisse seu coração, irmãos. Às vezes eu falo coisas que não é recado, é palavra, porque ela não serve só para vocês, ela serve muito mais para mim. Então, eu quero que você abra o seu coração para isso, que Deus ministre a nossa vida em todo sentido. Quando nós falamos em família, nós precisamos ir nas Escrituras, para saber o que é família aos olhos de Deus. A gente às vezes fica alheio a este conceito de Deus, a esta estrutura de Deus. E nós precisamos entender, a Escritura é a única fonte, o Espírito Santo é a única fonte para nos fazer entender como é importante esta conjuntura toda, essa estrutura, e saber como ela foi constituída pelo Criador, e também saber qual é o meu, o seu papel, o nosso papel dentro da família. Primeiro preciso saber que Deus constituiu a família. É Deus que inventou isso, é Deus que projetou isso, pois ela é a mais antiga, diria assim, instituição básica humana. Deus constituiu, a gente vê no Velho e no Novo Testamento, em todas as bases de cultura, nós vemos que a família era constituída, podia ser constituída de pai, mãe, filhos, e dependendo dos recursos financeiros, econômicos do chefe da família, podia acrescentar ali os servos, amigos, parentes. Isso era constituído família. A família é o mais importante núcleo espiritual. Você sabia que a sua família, a nossa família, a família é um núcleo espiritual? Só responda para você. Isso é muito importante, acho que é a base para nós entendermos como Deus nos colocou no meio de algo muito importante, ao qual nós não temos noção muitas vezes. É um núcleo espiritual, é onde nós podemos ter base para amadurecer o nosso caráter. Ali no núcleo familiar é onde nós devemos viver em sociedade, aprender pelo menos, né? Respeitar o outro, respeitar o limite do outro, aprender com o outro, aprender também que há um Deus Criador, que constituiu tudo no universo, aprender também que ali Deus mandou Jesus Cristo morrer numa cruz do Calvário, para que Ele pagasse um preço, para que eu e você, nós como igreja e todo mundo, que decidisse por Ele, vivesse Ele, podia alcançar a vida eterna, pode alcançar a vida eterna. Nós aprendemos esse evangelho de salvação na família. Andar em retidão e obediência numa vida prática, e não numa vida religiosa, nós aprendemos na família. A Bíblia descreve clara estrutura dessa autoridade da família. Ela descreve que há um pai que cuida e ampara a sua esposa. Imagina um gráfico na sua mente aí, né? Agora, a esposa e o marido cuidam dos seus filhos e exerce uma liderança sobre esses filhos. E a Bíblia é bem enfática, bem clara, que essa liderança é feita em amor. É como um ministério, aliás, é um ministério. Assim os pais preparam seus filhos para que eles sejam educados, ministrados, e eles possam, crescendo, formar outra família estruturada na palavra de Deus. Esta é a cabeça de Deus, esta é a ideia de Deus, esta é a constituição de Deus. Formamos nossa família, educamos eles crescem, agora eles vão formar outras famílias, e essa geração vai sendo resposta daquilo que nós, como família, ensinamos e vivemos. Como disse, é uma instituição, unidade espiritual legítima. Olha o que eu gostaria que você lesse aí no slide, está escrito: mas se a família é funcional como projeto e modelo de Deus, só acontece e realiza quando Deus, o Criador, reina, dirige,
quando essa família vive na prática esses princípios e vai passando esse ensino um ao outro. Esse é o projeto de Deus. A dificuldade é que nós não entendemos isso e nós entramos e formamos uma família porque talvez nós já viemos desestruturados dentro desse conceito e nós então complicamos as coisas porque a família vai ser do meu jeito, do seu jeito, e nós vamos agora fazer o nosso jeito. Aqui complica bastante porque nós entramos em caminhos que dificultam, que trazem problemas, que trazem dificuldades, a não ser que voltamos para Cristo e Deus faça diferença naquilo que é a estrutura dele. Aqui entra o princípio do Criador. Aqui as Escrituras são bem claras e nos ensina e nos desafia a andar de modo digno dentro da família. O apóstolo Paulo é um dos modelos, um dos apóstolos que mais conceitua nas suas instruções, orientações também para as igrejas. Ele diz para uma igreja de Colossos, ele relata para essa igreja que ele estava contente, porque ele ficou sabendo que aquela igreja de Colossos, eles estavam entendendo o amor de Jesus. O contexto mostra que Paulo agradecia a Deus, porque aquela igreja vivia a graça de Deus na prática. Que Jesus ensinou uma esperança do céu, a vida eterna, e Jesus era suficiente para eles. Isso porque havia um contexto pagão, um contexto idólatra, que exigia que as pessoas fizessem sinais, gestos, programas, falas, maneiras, tudo para que ela pudesse, através daquilo, ser incluída num bom relacionamento com Deus. Agora o Evangelho vem, o pessoal de Colossos fala, entende o que Jesus fez, e agora Paulo entra com esta ideia, com esse agradecimento em Colossenses, que nós temos no slide, Colossenses de 1:9, capítulo 1, de 9 a 13, dizendo, por essa razão, olha, porque vocês entenderam, tá? Vocês compreenderam o que Jesus é e significa, porque vocês compreenderam e vivem Jesus. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos isso, nós não paramos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Continua o versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com a alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou a gente daquela ignorância, daqueles conceitos, daquelas práticas, daquela forma de viver. Agora, com Jesus, Ele trouxe-nos para o reino de Deus. Isso que Paulo está dizendo. Então, eu estou orando por vocês, para que vocês continuem entendendo e continuem firmes, aprendendo e utilizando disso na vida de vocês. Então, se nós trazemos hoje essa ideia, esse princípio para nossas vidas, por tudo isso que Jesus fez por você, por mim, eu e você, podemos e precisamos viver de modo digno, valorizando, reconhecendo, entendendo, aplicando, não só intelectualmente, mas prática. Viver de modo digno significa agradar a Jesus em todas as coisas, em todas as áreas. E o que significa viver de modo digno, então, na família? O primeiro aspecto que eu queria analisar com você, para você viver de modo digno na sua família, é viver Jesus. Primeiro ponto, viver Jesus. Viver Jesus é uma atitude, irmãos, bem individual. Bem individual. Não depende um do outro. É você, é você, é você, é você. Sou eu, sou eu, sou eu. Individualmente. Precisa querer. É uma outra opção aqui.
Eu preciso querer. A decisão é minha. É uma atitude de tomar essa decisão, de olhar para Jesus, saber que Ele ensina, e eu querer isso e praticar isso. Essa é a responsabilidade que Deus nos dá, essa é o caminho que Deus nos dá. E veja aqui que é interessante, esse contexto ele declara e destaca Jesus, e não destaca eu ou você. Destaca os princípios de Jesus, e não destaca os meus conceitos, a minha forma de entendimento, a minha prática, o meu ensino que foi dado a mim. Destaca Jesus, os conceitos dele, os princípios dele. Aqui literalmente, irmãos, é recomeçar uma vida nova em Jesus. Ser nova criatura em Jesus. Aqui é a base de ser nova criatura, é perceber, viver e praticar nova vida com os conceitos de Jesus, em tudo. É o que Jesus pede, é o que a palavra de Deus pede, em todo momento, em cada situação, em cada dia. O princípio de Jesus é tão precioso, é uma pérola valiosa, que Ele mostra para você, e diz assim, você quer? Interessante que, quando Jesus ia curar um cego, ou outra pessoa, Ele falava assim, o que você quer? Você quer? Já viram isso na Bíblia? Pergunta óbvia para perguntar para um cego, você quer ser curado? Jesus pergunta para mim e para você, queridos, você quer? Olha o que está escrito em João 7, 16 e 17. O texto diz, Jesus respondendo, o meu ensino não é meu, é sim daquele que me enviou. Se alguém quiser, esse alguém sou eu, você e qualquer outra pessoa. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Pai, conhecerá a respeito da doutrina, e se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Olha outro texto interessante, Marcos, que também traz esse ensino. Marcos 8, 34 a 36, diz, então, convocando a multidão juntamente aos seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a tua cruz e siga-me. É o desejo, decisão sua. 35 diz, quem quiser, pois salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu podia abrir um leque aqui para mostrar tanta realidade que está sendo feita aí na mídia, de pessoas que queriam ganhar o mundo todo, vieram a derrota, e ainda a chance de salvação, mas vamos aqui no assunto. Viver Jesus, irmãos, nós precisamos experimentar. Aqui uma diferença grande. Eu posso contar um pouco da minha história, que eu entendo um pouco da minha história, para poder ajudar você também a entender. Não quer dizer que você precisa ser ou viver da mesma forma, mas no meu caso, a minha história, foi que eu nasci com um privilégio grande dentro de uma família evangélica, dentro de uma família que eu conheci Jesus Cristo. Depois de alguns anos e muitos problemas, eu saí da igreja. Depois eu voltei só quando era casado. Vou voltar a citar, dar em detalhes. Eu tinha o Júnior e a Flávia. Mas eu era naquele período de ausência da igreja, do evangelho, muito arruaceiro, muito rueiro, né? Morador de rua. Não faltava oportunidade de eu ficar nas madrugadas, num boteco. E eu, irmãos, não gastava um centavo. Eu era feliz. Não gastava dinheiro. Os caras iam buscar lá em casa. E levava lá nos botecos. Mas eu tinha que estar com o meu violãozinho. Eles pagavam cerveja, pinga. Tinha um tal de, eu não sei nem o nome mais, mas tinha um negócio lá que era fera. Deixava a gente meadinho. E a gente ia naquela. Essa era a minha vida. Amizade, irmão, bebidas, festa. Um momento eu tive que tomar uma decisão, sabendo que aquilo estava me arruinando, porque eu tinha uma base dentro do meu lar, na minha casa, quando solteiro. Tive que eliminar algumas coisas, bebida fora e dentro de casa.
Aí eu me caso, encontro a Zenita. Por isso que eu falei que ela é uma força. Ela me ajudou muito a voltar para o Evangelho, a voltar para Deus. Graças a Deus. Ela se batizou, depois aceitou Jesus, e ela me disse, vamos. E eu disse, sim, senhora. Nós fomos. Mas eu tive que aplicar o Evangelho na minha casa, na minha vida, tomar decisões. Eu já contei uma experiência. Eu cheguei uma tarde do sábado do trabalho, que trabalhava numa empresa, cansado, mas eu fui numa festa de aniversário, e lá veio o dono da casa, muito amigo, com a bandeja, com uma cerveja, e estava calor, gente. Quem bebeu já sabe disso. A cervejinha espumando lá, e vinha aqui no pescoço, e vinha aquela vontade na garganta, aliás. E eu disse para ele, irmã, querido, obrigado, eu deixei de beber. Eu aceito um refrigerante. Aqui, para não alongar a história, 3, 4 anos depois, eu soube que aquele gesto daquele homem dentro da casa dele, que me ofereceu a bebida, tinha 2 grupos lá na cozinha. E eles estavam numa torcida. Um grupo dizia, o Gildo vai beber. Outro grupo dizia, o Gildo não vai beber. Irmãos, eu me emociono com isso. Porque você é visto pelos outros. E eu pude testemunhar e viver uma vida que eu nem estava na igreja, eu estava começando a entrar no Evangelho de novo, e testemunhar com atitude. Graças a Deus eu pude dar um testemunho. Imagina se eu não desse esse testemunho, eu estaria triste, não contaria nisso para vocês, porque eu estaria muito derrotado. Atitude. Como disse, minha esposa foi muito influente na minha vida, me ajudou a reconciliar com Deus. Nós tivemos um pai espiritual e a mãe espiritual, Dona Marta e o pastor Charles, hoje estão com Jesus. Eles trabalharam com a gente 1 ano. Irmãos, busquem ajuda com alguém que pode te dar a mão. Não fique sozinho, não. Se alguma atitude na sua vida não está sendo coerente com a palavra de Deus, busque ajuda. Viva Jesus. Viva Jesus. Viva Jesus. Traga Ele, traga pessoas para te ajudar. O resultado de hoje, graças a Deus, eu tenho resultados que eu posso mostrar na minha vida. Aquela decisão feita lá 30 e poucos anos atrás. Mas não é fácil viver Jesus em todo o tempo, queridos. Não é fácil viver todos os dias Jesus. Isaías 41, versículo 10, diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus e te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Creia nisso, irmãos. Viva Jesus, peça a ajuda de Jesus, traga Jesus na sua vida, traga pessoas que podem te ajudar. Seja qual for a sua necessidade, envolva a sua vida com Jesus. Se necessário, envolva em ministérios da igreja. Se for necessário, busque aconselhamento, busque entendimento, cursos, leia a Bíblia. Não fique sozinho. Você tem conhecimento e precisa aplicar esse conhecimento, o conhecimento de viver Jesus. Ele é o nosso Deus que nos guia, que nos leva e caminha para viver de modo digno. Em segundo lugar, o que significa viver de modo digno na família é ser exemplo. Eu escolhi o texto de Efésios 5, 15 a 21. Esse texto é grandioso que fala, portanto, vocês veem, vede prudentemente como andais, analise como você anda, a Bíblia está dizendo. Isso aqui é para mim, irmãos, é para a igreja, é para nós. Analise você, Gildo, analise você, como você está andando. Se é de inteligente ou prudente, ou se é um nécio. E assim, ande como sábio,
A Bíblia está dizendo, versículo 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus, porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando do coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Você só vai conseguir isto se você viver Jesus. Você só vai ser exemplo dentro da sua casa se você viver Jesus. Jesus é o pré-requisito. Ainda mais Ele deixou o Espírito Santo de Deus para nós acolhermos ou pedirmos, suplicar, clamar. Ele está aqui. Ele está em nós. Essa é a ferramenta divina, é a pessoa de Deus, o Espírito Santo, para nos fortalecer, para nos levar a ter uma vida agradável a Deus. Aqui o princípio é para todos. Não importa se eu sou pai, mãe, avô, avó, tio, tia, primo, enteado, seja qual for a nomenclatura aqui. Qual função estou exercendo dentro da minha família? Qual título? Eu preciso cumprir o meu papel, que a Bíblia mostra. Ser um cristão dentro da minha família, para que eu possa viver de modo digno. Aqui eu volto novamente a um contexto da minha realidade, que me ajudou muito, e quero que ajude você também. O privilégio que eu disse de nascer nessa família evangélica ou família cristã. Mas eu tive meu pai e minha mãe como exemplo para mim. Vocês não conheceram a minha família, com certeza, mas minha família não era fácil não, nós tínhamos muitos problemas, nós tínhamos dificuldades dentro do nosso lar, nós vivemos momentos difíceis, mas uma coisa impressionante, o meu pai e minha mãe eram exemplos para mim. Mesmo esse tempo que eu fiquei fora da igreja por talvez 16 anos, o ensino que eu recebi da minha infância, da palavra de Deus, e a fala do meu pai e da minha mãe, que eram poucas, mas eram diretos e pequenas, mas importantes, fizeram diferença na minha vida. E fizeram grande diferença para que eu pudesse entender. E olhando para o meu pai nunca gritou comigo, nunca gritou. Ele nunca falou palavrão dentro de casa. Ele nunca me agrediu, nem com palavra, nem fisicamente. Meu pai nunca chegou bêbado dentro de casa. Irmãos, para mim isso é um privilégio enorme, um exemplo grandioso. Meu pai nunca chegou bêbado ou bebia socialmente. A maior armadilha do diabo nas famílias cristãs é beber socialmente. Não estou mandando um recado não, irmãos. O Espírito Santo pede para que eu fale isso para a igreja. Há famílias derrotadas dentro da igreja porque tem essa prática e não percebe que isso é uma armadilha do diabo. Bebidas, vícios, coisas que abaixam o astral, vamos dizer assim, e afasta a presença do Espírito Santo. Mas eu voltando aqui na ideia, no exemplo do meu pai, nós vivíamos em família grande, não via nele. Meu pai nunca foi um cara de pegar no meu colo. Eu acho que eu sou o inverso do meu pai. Eu abraço todo mundo. Principalmente quando eu atendo você, ligo para você, oro por você, falo, vamos na igreja, você vem, que prazer, eu tenho esse defeito. Eu vou te abraçar sempre, mas com esse carinho, dizer, como eu amo você, como você é importante. Deus me deu esse papel para dizer para você, eu amo você, eu quero ver você nos caminhos do Senhor. A minha ideia é essa. Meu pai já não tinha este controle, esse gesto. Ele nunca me abraçava. Ele não era um cara de ficar fazendo meloso lá, né? Ele só falava palavrinhas curtas. Mas a imagem do meu pai era um homem lendo a Bíblia. Ele sentava, ele botava as pernas meio cruzadas assim, lia. Eu tinha um orgulho do meu pai, queridos, quando nós íamos na escola dominical.
E ele na escola dominical ensinava algumas classes. E eu pregava em alguns cultos. Eu tinha orgulho dele. Sabe por quê? Tudo que ele falava ali, eu falava assim, poxa, meu pai está falando isso para essa igreja, mas ele é o que é lá dentro de casa, o que ele está falando. Para mim era uma virtude, um exemplo. Eu fico pensando, será que eu sou assim? Eu falo e meus filhos, minha esposa confirmam. Até aqui eu não tenho ouvido reclamação, não quero me colocar num pedestal, não, mas é um cuidado que eu preciso ter. Minha mãe já era mais agitada. Minha mãe, com 9 filhos, tinha que ser agitada. 9 cabeção lá. 9, 9 gente brigando. Na hora do almoço, aquele restaurante. Um brigava aqui, outro falava lá, e ela acudia aqui, roupa para lavar, casa para limpar, e outras coisas, e problemas a resolver. E ela teve a infelicidade de, na minha vida, dar umas 4 vezes umas chineladas em mim. Isso porque não era fácil. Ela era fantástica. Ela era a maior matemática, sem saber ler e escrever. Ela podia repartir uma maçã em 11 pedaços iguais, para que todo mundo comesse. Irmão, estou falando em atitude, em exemplo, tá? Dividia. Você sabe aquele cabeção que olha para o irmão assim e diz, quero ver se a mãe deixou um pedaço maior dele. E você via milimetricamente igualdade. Exemplo que eu nunca vou esquecer, que eu preciso realizar. Hoje, com uns 86 anos, minha mãe está com Alzheimer, eu tenho que ir lá na casa dela. Confesso para você que eu me sinto muito triste. E às vezes eu abraço ela e disse, mãe, ela olha para mim com aqueles olhos assim, dizendo, quem será que é esse negão aí? Desse jeito, ela faz 100 perguntas, a mesma pergunta, mas eu tenho que honrar. Ela é um exemplo para mim. Ela trouxe um exemplo para mim. Eu vivi uma vida prática dentro da minha casa, para que eu pudesse também viver uma vida prática dentro da minha casa. Eu e minha esposa, quando casamos, nós decidimos o Evangelho, e nós decidimos andar juntos, e como ela me ajudou a voltar, por causa da necessidade dos filhos, voltar ao Evangelho, nós aplicamos o Evangelho dentro de casa. Não é 100% certo, erramos bastante, mas acertamos no Evangelho. Pais, seja exemplo para os seus filhos. Dê tempo para eles. Dê tempo. Fale com eles. Orem com eles todas as noites. Se eles são pequenos, melhor ainda. À noite ministre valores para eles. Diz, a mamãe bateu em você, mas o papai soube qual a razão. O erro foi esse. Ora, vamos orar. Papai do céu adora, ama você. Papai e a mamãe também amam você. Vamos orar e você amanhã não repita isso. Amor, jeito de falar, valores. Passe valores de Deus para cada um deles. Eu não vou lembrar o nome desse rapaz que fez. Ele é Deus. Se Deus der, se Deus fizer, ele é Deus. É Delino, né? Delino, é isso? Alguma coisa, você sabe a música, né? Sabe por que ele fez essa música? Porque a mãe dele passou um valor para ele, dizendo, se Deus fizer, Deus é Deus. Valores. Não se preocupe. Se Deus der, Ele é Deus. Se Deus não der, Ele é Deus. Eu me lembro de um grande valor que eu dei para os meus filhos. Foi quando eu andei com o Júnior, no momento que nós discutimos nossa vida sem Deus. Ele tinha uns 14 anos. Ele disse, pai, eu seria um cara da rua, bagunceiro. Pior que você foi. A Flávia seria uma menina de boteco, de baile, fumando, bebendo. A mãe e você já não existiria mais juntos. Mas como foi importante o amor de Deus, pai. Aí nós discutimos o amor de Deus. Aí mais tarde eles fizeram um CD, uma música, uma banda que eles tiveram. E uma das músicas falam, se não tivesse amor, onde eu estaria, o que eu seria? Valores. Para que mais tarde você possa ver os seus filhos
trazendo valores e te edificando a sua vida e a sua família. Passe valores, irmãos. Passe coisas de Deus para eles. Minha esposa era fantástica em passar versículos e ensinar. Nós fazíamos o culto doméstico uma vez ou duas vezes por semana, quando nós tínhamos condições. Sentávamos no chão, dentro da idade dele. Depois foram crescendo, aí nós podíamos tocar violão juntos, cantar. Era diferente daquelas criancinhas pequenas que falavam 1 minuto e cantavam a musiquinha toda desafinada, mas falava do Evangelho. Culto doméstico, irmãos. Se vocês não sabem o que é isso, fala comigo, ou fale com uma das pessoas que já fizeram isso. Precisa fazer culto doméstico com a família, todas as noites, se possível. Sei que não é possível. Uma vez por semana, pelo menos. Ah, mas meus filhos são grandes, pastor. Não importa. Você, criança, seus filhos ou grandes, moços, jovens, adolescentes, façam o culto doméstico. Não precisa pregar, não precisa chamar esse grupo de louvor aqui com louvor, gritar, bateria. Não. Falar, orar, ensinar. Isso é exemplo. Ensine tudo, irmãos. Repita, repita. As crianças pequenas, maiores, repita quantas vezes você precisar ensinar, mas com amor. Ensine para eles como você está fazendo. Ensine para eles valores bíblicos. Aliás, não precisa falar muito, sabe por quê? Os nossos filhos, eles observam a gente de tal forma que eles sabem o que eu estou pensando, como eu estou tratando o outro, como eu estou decidindo, como eu estou falando, quais as minhas besteiras e vazias que eu falo, quais são as formas boas que eu tenho agido e feito. Os filhos sugam, irmãos. Você como pai, como mãe, eles veem tudo. Aliás, eles vão estar repetindo tudo o que você fez. E está fazendo, ensinando sem falar, mas agindo de forma errada. Seja exemplo em tudo. Esteja ligado no que eles estão fazendo. Esteja ligado no que eles estão fazendo, falando, agindo. Exemplo dentro de casa. Nós andávamos juntos. Essa foi uma decisão que nós tomamos até eles fazerem adolescência e namoro. Namoro, nós namorávamos a 4. Eu, a Zenita, em casa com o Júnior, com a namorada na época, ou a Flávia com o namorado. E nós falamos para os pais, olha, aí é vocês que cuidam. Namorar 4 é isso, tá? Não deixe seus filhos sozinhos, irmãos. Não deixem seus filhos sozinhos. Traga eles. Tenha atitude, tenha exemplo. Injeta a palavra, valores. Senão o mundo carrega eles, os amigos. Aí nós vamos sofrer muito. Eles nunca me viram xingando, nem eu, nem a Zenita. Nunca viram desrespeitando. Erramos em algumas coisas, várias coisas. Mas eles vão ver o ministério da igreja. Graças a Deus, até hoje eu posso dizer que eles estão nos caminhos do Senhor. Não por mérito meu e da Zenita, mas pela graça de Deus, por atitudes. Agora, a Bíblia fala uma coisa que eu preciso dizer. A Bíblia fala em Efésios 6,4, que queria projetar-se: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Olha, pai, mãe, não irrite seus filhos, ajude-os sempre. Eles esperam qualquer perguntinha atrás daquela pergunta que eles estão fazendo, eles esperam a sua ajuda. Atrás daquilo que eles estão fazendo, eles esperam a sua mão conduzindo eles. Não é dizer, vai lá, faça isso, eu já te ensinei, você tem 10 anos, não aprendeu ainda? Você tem 12 anos. Você vai falar, pastor, espera aí, 12 anos, não precisa, né? Não precisa, desde que você ensinou. Eles vão fazer sozinhos. Mas ensine, 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 ensine. Nunca prometa algo e não cumpra. Isso é irritar seus filhos. Isso que a Bíblia quer dizer. Nunca diga para eles, eu vou arrancar a sua orelha se você não fizer isso. Eu conheci um pai que falava assim, sua lesma. Outro falava assim, seu taturana. E a criança abaixava a cabecinha assim, faz tudo errado mesmo. Irmãos, quanta desgraça, quanta negatividade está sendo jogada. Isso não é ensinar, isso é irritar. Corrija biblicamente quando for precisar, quando houver desobediência.
Porque senão, depois dos 9, 10 anos, irmão, se você não dominar seus filhos agora, não vou falar esqueça, porque tem a graça de Deus que vai abençoar. Mas depois você não segura tão fácil. Por isso que a Bíblia diz, disciplina, ensina. Só a graça de Deus para restaurar. Graças a Deus temos essa condição. Não diga para eles assim, filho, filha, olha, eu e a mamãe não assistimos esse programa aí, que é um programa lindo, começou esses dias, vocês têm que assistir, tá? Chama Big Brother. Filha, filho, nós não assistimos o Big Brother. Big Brother. Por quê, pai? É tão legal. Mas nós não vamos assistir. Vamos conversar, vamos jogar, fazer um joguinho, vamos falar de outra coisa, vamos sair um pouco, vamos ver outro canal, outro filme. Porque a mamãe e o papai não assistem. Então, quando você mostra para os seus filhos que você não faz, eles não vão fazer. Exemplo. A maior desgraça que está tendo na televisão são as novelas e esse bendito é BBB, né? Bendito Big Brother. Miserável. Instrumento maligno que está dentro da sua casa. Exemplo, irmãos, exerça autoridade, ande junto com eles, disciplina e amor, respeite. Quando estiver adulto, eles vão respeitar. É uma palavra pesada, irmãos, mas é necessário eu saber, me avaliar. E como filho agora, como é que é o meu papel? A resposta está nas leis, Deuteronômio 5,16, quando a palavra de Deus diz, honra o teu pai e a tua mãe, como no Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados. Mas pastor, meu pai é um baita de um beberrão. Meu pai, ele não tem compromisso com nada. Pastor, é difícil, você não sabe o que eu passo com meu pai. Ele está traindo a minha mãe, eu fiquei sabendo. Está saindo com outras pessoas, é um cara agressivo. Ô pastor, você não entende o que você está falando. É difícil, a minha mãe é louca. Minha mãe é agressiva, ela só grita. E olha, eu descobri que ela está paquerando uns moleques mais novos do que ela, do que o meu pai. Está dando bola aí fora. Ela não respeita meu pai. Aliás, ela não liga para mim. Sabe o que a Bíblia diz, querido? É difícil isso. Deus não escolhe condição, Ele escolhe princípio. E diz, honre seu pai, a sua mãe. Eu digo para você, não fique preso nesse inferno de viver essa neura. Porque você tem a vida com Jesus, você precisa ser exemplo, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Você tem condição, pelo Espírito Santo, dar testemunho e viver de modo digno dentro da sua casa. Abençoando, respeitando, mesmo naquelas condições que eles vivem, fazendo o Evangelho prosperar. Não discutindo religião, não impondo, dizendo que está errado, é verdade ou é mentira. Não dando citações bíblicas na hora errada, mas com a sua vida. Muitas vezes, calar a boca é melhor do que falar bobagem. Orar, dizendo, Senhor, eu entrego isso para o Senhor, não sei o que fazer. Senhor, manda anjos aqui agora, socorro. Você vai perceber a ação de Deus. Olha o que diz Tiago 1:2, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Você é a chave para viver de modo digno dentro da sua casa. Exemplo de transformação que Jesus já fez. E não um deficiente espiritual. Você tem a graça de Deus. Você tem a misericórdia de Deus, a presença de Deus. Viva de modo digno. A escola maior para nós exercitarmos isto que a palavra diz é dentro das nossas casas. Como eu disse no começo, envolva ministérios, envolva na palavra. Irmãos, busquem. Nós temos a maior seara, nós temos a maior colheita para fazer da palavra de Deus. Nós temos frutos de Deus espalhados para você só pegar e aplicar na sua vida.
Nós temos princípios do Senhor para praticar em todo momento. Não vive na escuridão, não viva na miséria espiritual, porque Deus te trouxe da escuridão das trevas para o reino do Filho da luz. Você tem essa condição. Isso requer um exemplo, requer uma decisão. Tiago 4:10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele fará o quê? Ele vai te exaltar. Essa condição que Deus quer. Sua reflexão agora, sua decisão hoje. Esse novo projeto que Deus quer que você faça, vai levar você a ver sua família, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, toda a sua geração sendo abençoada por causa de uma decisão sua em viver Jesus e ser exemplo.